Saudações fraternas, família, sejam todas bem-vindos e bem-vindos. Eu estou muito feliz da gente iniciar essa nossa live de hoje. É um dia de profunda reflexão e compromisso, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, essa data que foi instituída em 2007 e nos lembra dessas feridas abertas no nosso país pelo preconceito, mas também propõe a compreensão do poder transformador que o respeito, a educação e o diálogo pode proporcionar. Para enriquecer a nossa conversa, hoje temos a honra de receber mais uma vez aqui nos nossos estúdios um grande nome e alguém que eu admiro muito, que é o professor Juarez, recém-possado, diretor da FAAC na Unesp de Bauru. Além de uma carreira acadêmica brilhante na área de comunicação, ele é um militante do movimento negro e iniciado do Axé. Filho de Ogum, assim como eu, cuja vivência espiritual e intelectual ecoa também a força das tradições ancestrais que tanto tem a nos ensinar como sociedade brasileira. Professor, é um prazer enorme tê-lo aqui hoje conosco. A sua trajetória não só nos inspira, mas também nos provoca a refletir sobre o nosso papel nesse enfrentamento coletivo contra a intolerância e os atravessamentos que isso também nos traz. Saudações. Bom, saudações, muito obrigado pelo acolhimento aqui nesse espaço de debate, discussão e reflexão. Para mim é um prazer, uma honra estar com vocês aqui hoje, né, nesse dia importante da manifestação nacional em defesa do direito à pluralidade religiosa. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Professor, a sua trajetória ela é marcada por essa interseção entre a academia, a militância e o sagrado. Eu queria que o senhor comentasse com a gente como que essa vivência molda a forma como o senhor enxerga o enfrentamento à intolerância religiosa no Brasil, especialmente contra as religiões de matriz africana, porque, por intolerância religiosa, todas estão contempladas aqui nessa data. Mas por que existe uma necessidade de uma ênfase a respeito das matrizes afro-indígenas? Bom, eu tenho uma vivência longa nas tradições, por várias razões, e me dediquei num determinado momento, a partir de um determinado momento, 1995, 96, a estudar o que tem de singularidade nas tradições africanas. Em 95, eu iniciei uma pesquisa na Universidade de São Paulo, cujo foco era a compreensão da magnitude das organizações ou dos movimentos em defesa das tradições africanas. Uma pesquisa que fiz no primeiro momento com a professora Ronilda Ribeiro e depois com o professor Kabengele Munanga. Porque eu acho que tem um fator importante, porque eu acho que é fundamental. Porque sobre essas religiões, assim como também as tradições indígenas, há uma singularidade. Elas foram brutalmente perseguidas porque há um conceito que foi construído pelo colonialismo de fazer com que o reconhecimento desses grupos humanos fosse interditado. Então, não há o reconhecimento humano desses grupos. Há um pensador importante, Cornel West, norte-americano, que ele pontua que o reconhecimento da humanidade da população negra é muito recente no Ocidente. Ela tem um pouco mais de 100 anos. Então, essa violência e brutalidade se dá em função disso. Ao não reconhecer essa humanidade, não reconhece a sua cosmogonia, a sua cultura, as suas contribuições na construção civilizatória. E isso no Brasil é fundamental, né, porque a escravização negra e indígena, num determinado momento, baseado nessa interdição do reconhecimento da sua humanidade, fez com que todo o seu complexo social, político, cultural, cognitivo, estivesse submetido a essa violência e brutalidade. Ou seja, a violência que se tem contra as tradições negro-africanas no Brasil não se reproduz em nenhuma outra tradição na mesma escala, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Por isso, esse estudo específico, vinculado
a uma trajetória histórica, política, social, vinculada a uma percepção de não reconhecimento da humanidade, e, para mim, um dado fundamental de violação do Estado Democrático de Direito. Não é um problema especificamente de violência contra as tradições. A partir do momento que o Estado brasileiro, desde a Constituição de 1947, graças a uma proposta feita por um deputado constituinte, Jorge Amado, que fazia parte do Partido Comunista do Brasil na Constituição, a partir do momento que em 1947 se reconhece as tradições africanas como legítima componente da história e civilização brasileira, as violações dessas tradições, elas implicam a violação do Estado Democrático de Direito. Esse legado constitucional foi reforçado em 1988 e tem sido reforçado por várias legislações e ações políticas legais desse período. Então, eu considero que é um problema especificamente de outras tradições, mas ela se dá de forma singular contra a população negra e fundo um senso histórico. E ela é, no fundamental, não apenas uma tolerância no sentido da subjetividade, ela é uma violação do Estado Democrático de Direito. Professor, como especialista em comunicação, como o senhor entende o papel da mídia que deveria assumir para realmente desconstruir essas narrativas preconceituosas e tolerantes e, junto disso, promover o respeito a essa diversidade, essa pluralidade religiosa do país, em especial de matriz africana? Em tempo, eu ainda aproveito, e como o senhor vê o cenário atual a respeito disso, né? Assim, 4 pontos importantes, né, para a gente poder fazer uma reflexão, né? Primeiro é o seguinte: a comunicação, ela não é um ente mítico, ela se dá na sociedade regulada pelo Estado, né, em especial nas concessões públicas, né, de rádio, TV, de acesso aberto, né? E mesmo aquelas que não são, estão submetidas à legislação. Então, é necessário que haja uma legislação que assegure a pluralidade, a diversidade de todas as matrizes culturais religiosas no Brasil, acesso a esse universo comunicacional de forma equânime. É isso que assegura um Estado laico. O Estado laico não é a proibição das manifestações religiosas. O Estado laico é a livre manifestação dessas tradições reguladas pelo mecanismo do Estado Democrático de Direito. Então, acho que essa é uma discussão importante, que na Constituição de 88 procurou-se trabalhar com ela. Procurou-se trabalhar a partir de um capítulo específico da comunicação social, que, lamentavelmente, não teve desdobramento que a gente imaginava em 1988. Uma segunda questão importante é reconhecer que toda a manifestação de acesso ao sagrado, elas são equivalentes. Não existe uma mais ou menos importante que a outra. O que faz essa classificação hierárquica é a questão do preconceito e da discriminação. Se todos são interlocutores qualificados, autorizados e legalmente instituídos para fazer esse debate, todos têm que ter acesso a essa discussão. Por exemplo, hoje você tem, com um direito assegurado pelo Estado, que é o acesso ao espectro eletromagnético, pessoas que detêm esse acesso, violando a Constituição e violando os direitos das outras tradições asseguradas pelo Estado. Deveria rapidamente o Estado agir e impedir que isso acontecesse, né? Tanto nos canais abertos como também nas redes de acesso que não são abertas. Então, deveria ter uma ação do Estado coibindo esse tipo de comportamento. Terceira questão fundamental é assegurar o legado constitucional para todos, para todos. Por isso que eu acho que a intolerância, quando a gente fala de intolerância religiosa, ela reduz a magnitude da brutalidade. Eu acho que é racismo religioso. Racismo no sentido de impedir e avançar para o aniquilamento dessas manifestações, né? Isso é muito complicado, né? E, por último, um pouco vinculado ao cenário de hoje, né? O cenário, na minha opinião, ele não é dos mais favorecedores, porque nós temos uma ação fundamentalista em curso no mundo inteiro, que tem feito com que as tradições de matrizes africanas e de matrizes vinculadas a grupos sociais que se encontram, do ponto de vista político e econômico, em vulnerabilidade, tenham as suas tradições,
as suas importantes contribuições civilizatórias negadas e enfrentadas. Né? Não existe, por exemplo, no Brasil, nenhum outro complexo civilizatório que sofre uma brutalidade e violência tão escancarada como as tradições africanas. Não existe nenhum outro complexo civilizatório religioso que sofre uma perseguição tão grande como essa. E isso acho que afeta fundamentalmente o Estado Democrático de Direito. Não é um problema das tradições africanas, não é um problema da população negra, não é um problema das organizações de matriz africana. É um problema do Estado, é o Estado que precisa resolver isso. É o Estado que precisa coibir esse tipo de manifestação. Né? Lamentavelmente, hoje nós estamos num momento que eu considero de resistência, mas um Estado efetivamente democrático de direito deve assegurar que todas as manifestações sejam protegidas pelo mecanismo dispositivo legal para poder fazer aquilo que a Constituição diz. Você pode ter o direito às suas manifestações, à difusão e à profissão das suas manifestações de acordo com a Constituição. Então, se o cenário não é o mais favorecedor, eu acho que, paradoxalmente, as manifestações tradicionais estão fazendo esse enfrentamento com galhardia. Ter, por exemplo, esse debate hoje, no Dia Nacional de Enfrentamento à Intolerância, mostra isso. Grupo de pessoas que estão dispostas a manter aquilo que, supostamente, deveria ser assegurado pelo Estado Democrático de Direito. Se o cenário não é o mais favorecedor, por outro lado, as manifestações das pessoas dispostas a mostrar essa pluralidade tem sido bastante aguerrida, qualificada e tenta um papel importante, né, na defesa desse legado constitucional. Professor, mas eu devo confessar que eu tenho sempre uma sensação que a gente está falando justamente para quem não precisa ouvir, né? Porque, assim, então a gente está aqui num canal específico, nichado, de simpatizantes, praticantes, né, já da religião, e eu fico sempre em dúvida, esse é um desabafo pessoal, será que é efetivo isso? Será que não dá para mensurar o impacto realmente, né? O intolerante, ele não está aqui, o racista, ele não está aqui, então... Você consegue entender a minha angústia? Entendo. Né? E tem uma coisa que eu acho legal, assim, é que, bom, você sabe que nós somos alimentados pelos nossos oris, né? Você sabe que o nosso ori é a nossa fortaleza de realização. Então, muitas vezes nós temos que afirmar para nós mesmos o propósito do nosso projeto. Né? Que bonito. Porque há toda uma sabotagem interna e externa que tem por objetivo destruir nossa resistência. Então, acho que quando a gente está entre nós conversando sobre a importância dessas tradições, manter essas tradições, a gente está retroalimentando o nosso ori. E, ao fazer isso, entrando em contato com os nossos ancestrais, aqueles que nos dão força para que a gente continue avançando na construção dos nossos projetos. Então, acho que tem 3 possibilidades desse exercício que nós estamos fazendo. Né? O primeiro é enfrentar a perversidade do outro. Nós precisamos estar muito bem centrados nessa perspectiva no nosso projeto. Faz parte até, como a linguagem moderna fala hoje, da necessidade da gente ter nossa saúde mental preservada para isso. Né? Então, isso acho que é extremamente importante. Segundo, eu acho que a gente constrói cenários. Né? A capacidade de ação das tradições africanas é construir cenários. Ao falar positivamente das nossas tradições, eu acredito piamente que isso repercute na existência e os cenários vão se tornando mais favorecedores para os nossos projetos. A palavra tem axé. Né? Se a palavra tem axé, ela constrói cenários favoráveis à ação política que esses grupos acreditam e se fazem necessários, né, para que a gente possa ter o nosso projeto. E, por último, uma coisa que eu acho importante, ao falar, nós repercutimos o universo. E a força dos nossos ancestrais vem em nossa defesa, vem em nossa direção para nos favorecer nesse projeto e nessa luta. Eu acredito toda vez que eu faço a saudação aos meus ancestrais, eu falo Ogunhê, eu tenho certeza que essa força universal, que é a mais poderosa força da criação do universo,
vem em minha defesa para que a gente possa fazer com que esse cenário se realize. Então, nós não estamos apenas os convertidos, nós estamos falando com os nossos ancestrais, que acho que eles, ao ouvirem nossos apelos, vêm em nossa defesa nesse projeto. Bom, eu preciso agradecer, que foi uma sessão de terapia essa fala. Acho que nunca mais eu vou falar isso. E realmente o senhor, com essas palavras poderosas, cheias de axé, organizou alguma coisa aqui, porque eu venho andado assim, há um tempo angustiado com essa ideia, assim, e, bom, alimentou meu ori diferente agora. Axé. Nesse sentido, assim, pensando que a universidade é o espaço de transformação, como diretor da FAAC, quais as estratégias o senhor visualiza para realmente transformar o ambiente acadêmico num espaço de acolhimento, reflexão e combate ativo contra o racismo e a intolerância religiosa, o racismo religioso? Existe essa pauta posta? Como que é isso? Por várias razões, né? Sempre a afirmação, acho que é importante isso, da laicidade da universidade. A universidade, ela se caracteriza como sendo democrática, pública, gratuita e laica, no sentido da sua profissão, né? A profissão dela é nesse sentido. Então, quais são as possibilidades que se abrem? É assim que eu tenho pensado bastante. Há em curso no Brasil hoje duas grandes mudanças na estrutura do ensino superior no país. Ele está modificando essa estrutura do ensino superior no Brasil pela primeira vez nesses 217 anos de existência desse ensino. A primeira são as políticas de ação afirmativas adotadas a partir de 2012. Ela mudou totalmente a composição da universidade, totalmente. Hoje você tem uma universidade que ela é mais aberta ao aluno que é oriundo da escola pública, as mulheres que tinham bastante dificuldade de ingressar nesse universo em razão da estrutura segregacionista, a pretos e pardos, indígenas, ou seja, uma pluralização de acesso à universidade. E você, a partir dessa pluralização, acaba recebendo várias pessoas dessas matrizes tradicionais, o que é extremamente importante. Uma segunda mudança que está ocorrendo na universidade é a curricularização da extensão. A universidade ela precisa estabelecer relações diretas com a sociedade e com todos os segmentos da sociedade. Então, faz parte desse exercício entrar em contato com todas as manifestações culturais, políticas sociais, de alimentação do espaço democrático num determinado território. Então, essas duas questões são importantes e impactam o ensino, a pesquisa e a gestão na universidade. O ensino, porque implica em você tornar mais plural as matrizes educacionais de ensino que você coloca à disposição do jovem que chega na universidade. Muitos desses jovens exigem que haja uma diversificação da abordagem histórica, política social do Brasil. Muitos jovens que chegam na universidade, ou com seus quipás, ou com seus terços, ou com suas contas, querem ver refletidos no ensino esse debate, essa discussão. Então, areja o ensino de uma forma importante. Na extensão, por conta do território ser ocupado por essas manifestações. Mas o espaço que se abre, é nisso que eu tenho focado nesse período, é a pesquisa. Para a gente conhecer melhor a realidade política social brasileira, a pesquisa dessas tradições são fundamentais. As pesquisas que eu fiz de 95 a 2004 fizeram com que eu compreendesse melhor a sociedade brasileira. E as pesquisas que eu oriento hoje, também com base nesse escopo, têm me dado uma compreensão melhor da realidade social brasileira. Eu tenho um orientando hoje, que é aqui de Bauru, que é ligado às tradições, que está discutindo o que nós chamamos das tentativas de violência e aniquilamento das tradições africanas no Brasil. Então, acho que esse espaço da pesquisa, ele se mostra muito adequado para que a gente possa contribuir com o debate democrático sobre essas tradições, incorporá-la ao léxico acadêmico a partir dos estudos que estão sendo feitos e tornar natural esse debate em uma sociedade plural como a nossa. A universidade, como espaço de produção de conhecimento válido sobre a realidade, de um conhecimento que deve ser desdobrado na sociedade, tem um papel importante em todos os enfrentamentos de todas as intolerâncias,
sejam sociais, sejam de gênero, sejam étnico-racial e sejam religiosos. A universidade, como espaço democrático e plural, pode dar uma boa contribuição com o seu fazer acadêmico para a dissolução desse preconceito, discriminação e intolerância que vige ainda contra as tradições africanas no Brasil. Esse é o ideal imaginário e proposto. O senhor vê isso aplicado, consegue ver na escala nacional, isso sendo constituído de fato? Eu vejo assim num horizonte temporal maior. Né? Você pega, por exemplo, no século XIX, o ensino superior, ele ajudou a construir a visão preconceituosa contra as tradições. Sim. Né? O que vigia na pesquisa do ensino superior do século XIX era o racismo científico, e a hierarquização racial. Né? Isso replicou-se também na tradição religiosa. Ao longo do século XX, o que você vê é uma matriz de segregação. O ensino superior contribuiu com isso, para a segregação do acesso, por exemplo, à educação, ao território, à renda e ao poder político. Isso é extremamente fundamental para cristalizar a segregação. Por exemplo, você deve ter tido, porque você é jovem, talvez não se recorde, mas na abertura da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, houve uma grande discussão sobre a presença ou não do crucifixo no espaço constitucional. Né? Uma grande continua discussão. Até hoje, né? Continua ainda hoje. Né? Então, o século XX cristalizou isso. Né? O que é diferente hoje? Né? A diferença hoje é que a gente ampliou as possibilidades de acesso dos segmentos sociais em situação de vulnerabilidade à universidade. Então, você tem uma nova possibilidade. Né? Materialmente, concretamente, que a gente vê nesses últimos 20 anos, um aumento exponencial das pesquisas sobre a questão racial no Brasil e, por conta desse aumento, das relações vinculadas ao universo tradicional das populações não brancas da sociedade brasileira. Concretamente, há um aumento, ele é quantificável, ele é verificável, a qualidade dele tem se tornado muito mais significativa do que nos séculos anteriores. Então, eu vejo numa perspectiva. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: nossas civilizações, elas são muito antigas. Nós estamos há muito tempo caminhando sobre a Terra, há muito tempo. Então, teoricamente, 100 anos é um espaço relativamente pequeno. É o que a gente tem que ver num eixo temporal, num eixo temporal maior, né? Eu acho que a gente avança significativamente. Se a gente pega os 500 anos de história da presença negro-indígena no Brasil, o aumento dessas expressões é significativo. A gente avançou e muito, né? No sentido de rehumanizar essas populações no Brasil. É suficiente? Nós sabemos que não. É o ideal? Nós sabemos que não. Mas nós sabemos que nós caminhamos no sentido de superar as condições que foram impostas a esses povos há 500 anos no Brasil. Eu diria que caminhamos, o resultado é positivo, mas ainda é insuficiente daquilo que nós queremos construir. Por isso seguimos. Pois é, aí a gente entende, né? Por exemplo, o senhor que é uma forte expressão do movimento negro, né? Se não há esse movimento, se não já décadas de luta, de trabalho, de conscientização, de colocar a pauta, e a gente consegue, qualquer um que se debruçar na historicidade, ver os avanços que foram alcançados, é que na rua a gente não sente. Parece que a gente não sente porque os conflitos estão ali, né? E é isso, eu acho que o senhor propõe, eu devo concordar, é consistência, né? Não desistir, manter, e quem vai usufruir melhor são as gerações que virão, né? E a gente não pode parar. Contudo, a gente fica um pouco confuso com o seguinte, né? O senhor acompanhou aí o último Enem, o tema da redação, que foi um escândalo, né? Então, propunha para os jovens discorrer sobre quais as estratégias, qual é o legado, né, da presença africana, né, cultura africana no Brasil,
e eles não conseguiram desenvolver. E isso eu entendo que quem definiu, o conselho que estava ali para definir esse tema estava discutindo, olha, 21 anos da Lei 10.639, vamos provar para o Brasil que não rolou? E aí, para a audiência compreender, a Lei 10.639, que prevê o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, né? Pelo menos no ensino público, seria obrigatório. Aí o senhor deve ter acompanhado, naquela mesma semana, uma pesquisa foi publicada em rede nacional de que apenas 10% das escolas cumpriam essa determinação. Então, e aí tá, então a gente tem esse flagrante. Como que o senhor compreende esse cenário que está aí posto agora, né? Aí está a questão central, de que se chama racismo estrutural. Mas aí, se não mudar a estrutura, isso não acontece. Quando a lei foi aprovada, lá atrás, em 2003, a rigor, as experiências na linha da lei já estavam sendo executadas, né? E há um fator fundamental que ela mudou a LDB. Essa que é a questão fundamental. Ela mudou a LDB, dando a obrigatoriedade para que os entes públicos federais, estaduais e municipais adotassem a lei. Adotassem a lei na obrigatoriedade da lei. E aí é que está a questão central do racismo estrutural. Porque a lei ela foi aprovada, mas ela não foi concretamente adotada, né? Ela implicava, né, lato sensu, primeiro, uma ação do Estado brasileiro para a execução da lei. Implicava você criar mecanismos legais para que a lei fosse executada em todos os entes públicos, em toda a dimensão da educação. Insisto nisso. Ela não é uma lei isolada, ela mudou a LDB. Ela mudou, ela transforma a lei mais importante de organização da educação no Brasil. Essa é uma questão fundamental. Não foi tomada nenhuma ação pública de Estado que assegurasse a execução da lei. Segundo, a lei impunha a necessidade de formação das pessoas, em especial nos cursos de licenciatura. Ou seja, um investimento na educação para que as pessoas que estão no universo da educação pudessem compreender a magnitude da lei, a importância da lei. A lei ela impunha a necessidade de uma reinvenção da educação no Brasil. Sim. Ela impunha a necessidade das pessoas se debruçarem sobre a lei do Brasil. Por exemplo, não houve, naquele momento, leis de financiamento específicas para as pesquisas nessa área, não houve incentivo para que as escolas adotassem tais mecanismos, a obrigatoriedade da lei não entrou, por exemplo, nos processos de contratação de docentes. Se é uma lei, tem que entrar num processo mais amplo, significativo. Terceiro, muitos entes públicos fingiram que não conheciam a lei, né? Fingiram que a lei não existia. Não existe lei que pega e o que não pega. Existem leis que interessam a maioria da população que nem sempre são adotadas. Então, é uma dimensão política que impediu a adoção dessa lei na magnitude que ela deveria ser adotada. E aí uma questão importante. Muitos desses entes, por exemplo, se 10% adota e 90% não adota, 90% está em contradição com a legislação educacional do Brasil. 90% daqueles que não adotam estão em discordância da LDB. Isso é extremamente sério. Sim, né? Sim. Ao falar isso, nós estamos admitindo que 90% do processo educacional no Brasil está fora da lei, é ilegal, não atende os pressupostos legais constitucionais do Brasil. Né? E, por último, o que me chama a atenção é a ausência de uma compreensão da importância dessa lei. Essa lei ela não interessa apenas aos negros, à cultura negra, ao universo negro. Ela interessa ao Brasil. Né? Ela pode mostrar para o Brasil a importância dessa presença civilizatória para o país. Né? E pode trazer, penso eu, uma esperança melhor de superação das desigualdades materiais e imateriais da sociedade brasileira. Então, é muito sério quando, 20 anos depois, 22 anos agora depois, a gente ouve que apenas 10% das escolas estão em concordância com a legislação, com a LDB, com aquilo que organiza, disciplina e orienta a formação educacional no Brasil. Isso, lamentavelmente, é uma realidade que mostra
que o Estado não teve a competência necessária para fazer com que essa importante lei de Estado, e não de governo, é uma lei de Estado, fosse materializada e, portanto, pudesse transformar a realidade política social brasileira. O que faz com que a gente vai ver de paradoxos em paradoxos. Né? Então, foi importante, penso eu, a apresentação de um tema como esse no Enem, né? Mas ele mostra a insuficiência da lei e a necessidade da gente avançar na adoção de mecanismos que assegure a execução da lei tal qual foi discutido em 2003. Eu achei de uma coragem incrível terem aprovado esse tema, porque sabiam que iam flagrar. Sim. E aí a gente está diante de um flagrante nacional, como o senhor falou. É isso aí, ó. Esse é o país que está em discordância com a legislação no campo educacional. No final. E aí, assim, só que isso vira notícia internacional. Né? Isso daí transborda os nossos limites territoriais. E por que importa, né? A gente refletir sobre isso. E aí a gente fica numa situação assim, professor. A gente, como cidadão comum, qual é o nosso papel diante disso? Eu costumo dizer, olha, vá na escola do seu filho e procure conhecer, e é seu direito, ter acesso ao programa pedagógico do ano, o currículo do ano. E questione, por que não tem ali uma matéria com ênfase nas tradições africanas, na história africana, o valor da cultura africana para o país. Quais são os livros que eles vão ler nesse ano, né, na aula de literatura, de redação? Por que não tem nenhum autor negro selecionado na sua listagem? Todos os pais têm esse direito, né? Mas talvez não exerça mesmo. E há uma forma de provocar. Ainda quero provocar o senhor. Isso é uma coisa em relação a isso, né? Os pais devem frequentar e devem compreender o que é a matriz educacional. Porque também tem o contrário, né? Aqueles que, ao verem que a escola está adotando tal política, tenta pressionar. Né? Quando tem aula de capoeira, não pode ter. Essa questão também é importante. A gente está nesse conflito. Por isso que a defesa da laicidade do Estado e da educação é fundamental. Né? Da mesma forma que você não pode proibir que tais manifestações estejam no processo de formação dos alunos brasileiros, né? Você não pode impor que apenas a sua visão de mundo seja discutida no processo educacional. A laicidade ela assegura que todas as manifestações devem estar presentes na formação cultural dos nossos alunos na educação pública brasileira. É assim que é a história, né? Eu quero, professor, agradecer a audiência que nos acompanha agora ao vivo. É um motivo de grande prestígio, privilégio, a sua atenção e estar aqui dedicado a acompanhar essa conversa com o professor Dr. Juarez. E vamos abrir aqui para perguntas, né? Podem mandar aí nos comentários as perguntas que eu vou ler já já. Antes, ainda tenho algumas provocações aqui com o professor. Professor, com tudo isso que a gente está falando, também me ocorre a seguinte situação. Como que o senhor vê isso? Num processo, quando a gente vê essa intolerância religiosa focada na perseguição racial também, na figura das tradições afro-indígenas, o que eu acho que muitos de nós não está entendendo, negligencia observar, que há um movimento de poder. Sim. Né? Então, há uma conquista de território mercadológica, religiosa, e quando você tem massa sob sua tutela, você tem poder. Nessa estratégia, faz sentido acreditar que a educação é o que define a cultura de um país, né? Vai definindo, forjando um país ainda mais desse século adiante. A gente tem uma grande presença de pedagogos e pedagogas, de gestores, coordenadores educacionais que são das religiões que perseguem a nossa, que são realmente racistas religiosos.
E o argumento é que, não, a gente não vai falar desse assunto, porque vamos ter que falar de Ogum, vamos ter que falar do demônio Oxum, vamos ter que falar dessas coisas, porque não tem como separar mesmo. Você vai falar da influência nigeriana e iorubana no Brasil, não tem como negligenciar falar sobre os orixás. Não é doutrinar, não é catequizar no evangelho dos orixás. Não se trata disso. Mas faz parte da tradição cultural. Porque é o que é. Eles são assim, né? Vêm desse lugar. Então não tem como. Então, para não ter que falar disso, porque não dá para dissociar a espiritualidade africana da própria cultura africana, então, com esse racismo religioso, intolerante, tudo junto e misturado, vira um boicote. Mas isso então está dando certo. Vamos encher as escolas, os conselhos tutelares, né, de coordenadores pedagogos do nosso sistema de crença, porque eles vão fazer esse cinturão, né, de evitação e vai, ao mesmo tempo, criar um cenário de evangelização diferenciado. Faz sentido isso? Então, eu acho que é uma polêmica construída a partir da argumentação da ignorância. Isso, na minha opinião, já está bem superado, em especial a partir de uma experiência muito rica que a Unesco deflagrou a partir dos anos 50 e que tomou o formato a partir dos anos 60, ao editar o estudo maravilhoso chamado História Geral da África. O que é importante quando se fala de História Geral da África? É romper com todos os estigmas e preconceitos construídos pelo colonialismo. Primeiro, as civilizações africanas, elas são anteriores às civilizações europeias, por exemplo. Os dados antropológicos, etnográficos mostram isso. Mostram que a África é o continente mãe. A humanidade surge na África, de acordo com a ciência. O primeiro ser humano a sentir o calor do sol foi em África. O primeiro ser humano a ver a poesia das estrelas foi em África. O primeiro ser humano a marcar a planta do seu pé no chão foi em África. Então, isso é que é importante recuperar, a historicidade do continente africano. Segundo, a África tem uma contribuição extraordinária do ponto de vista do desenvolvimento da civilização humana. A África é aquela que experimenta a primeira grande revolução tecnológica, que é a mãe de todas as revoluções. A África inventou a humanidade. Não tem nada mais importante do que isso. Todas as outras revoluções tecnológicas derivam dessa. A África tem um grande período de experimentação no contato com a natureza. A África ela promoveu mudanças substantivas na realidade social brasileira. Por exemplo, nós estávamos conversando na semana passada com alguns professores que acham que a universidade é uma invenção do Ocidente. Não é. A primeira universidade que surge com formato de universidade surge em África. A revolução tecnológica da fusão do ferro em África. A revolução tecnológica da agricultura em África. A revolução tecnológica de lidar com o manejo de água em África. Então, quando se fala da educação africana, ela não se resume, da história africana, não se resume a um universo religioso tradicional. Ela é muito mais do que isso. É óbvio que, ao falar da presença iorubá no Brasil, que tem um papel extremamente importante, da presença banto no Brasil, tem um papel extremamente importante na civilização e colonização do Brasil, ou da população jeje no Brasil, é óbvio que eu tenho que falar sobre os seus universos, suas representações sagradas, culturais, mas o mundo desses povos, dos povos africanos, é muito mais do que uma deidade, uma manifestação, é muito mais. E aí eu acho que está a questão central, que parece fundamental, que tais valores expressos nessas tradições são universais. São universais. Por exemplo, essa ideia da coragem, da determinação, da humanização, que
que se vê, por exemplo, expresso na cultura de Ogum, é civilizatório. Né? Essa ideia do culto da Mãe Terra, de cuidar com a terra com cuidado, cuidar do planeta com cuidado, das matas com cuidado, isso é civilizatório. Né? Então, quando você pega tais complexos, ele tem muito a ensinar o Ocidente. Me parece uma ação criminosa de cercear o acesso da população brasileira ao imenso cabedal científico-cultural da população negra, e, ao fazer isso, torna o país mais burro, torna o país com incapacidade de compreender a realidade política social brasileira. E não é um problema do passado. Eu gosto sempre de lembrar que entre 1870 e 1930, o objetivo do Estado brasileiro era eliminar a presença negra, era eliminar a presença da população negra a partir de um processo de substituição populacional que criou um mecanismo de vantagens comparativas aos europeus chegar no Brasil entre 1870 e 1930, e o ideal, segundo esses pressupostos racistas, era em 100 anos acabar com a presença negra no Brasil. Há um documento importante apresentado por um pesquisador chamado João Batista de Lacerda, no Congresso Mundial das Raças, realizado em 1911, que ele diz isso. Em 100 anos nós vamos acabar com a presença física e cultural do negro no Brasil. Então, a violência, essas tradições, está nesse contexto. Por isso que eu disse que é a negação do reconhecimento da humanidade da população negra. Por isso que é importante a preservação desse legado. Imagina, por exemplo, no Brasil, nós não teríamos a genialidade do Pelé, nós não teríamos o Milton Santos, nós não teríamos o Milton Nascimento, nós não teríamos as artes plásticas que nós temos, não teríamos Alessi Brandão, nós não teríamos Mestre Bimba, nós não teríamos Dona Menininha do Cantuá. Que país medíocre seria esse sem a presença negra? Então, quando a gente fala disso, é nesse contexto. Né? A ideia central da Lei 10.000 era fazer com que houvesse uma mudança na LDB e a gente pudesse ter acesso a essa riqueza extraordinária da presença civilizatória no mundo, e não a um ou outro aspecto específico isolado dessa manifestação. Portanto, quem age dessa forma de coibir a presença desse debate age contra o Estado Democrático de Direito, portanto, age de uma forma criminosa. Perfeito. Professor, uma questão aqui de uma audiência, a Val, ela pergunta o seguinte: bom dia, professor doutor Juarez Xavier, o senhor poderia dizer algumas ações práticas que podemos adotar enquanto cidadãos para colaborar com o combate à intolerância religiosa / racismo religioso? A primeira questão concreta é conhecer a lei. Né? O Martin Luther King falava uma coisa muito interessante nos Estados Unidos. Né? Ele dizia o seguinte: a lei não vai impedir que as pessoas sejam intolerantes comigo, mas a lei vai fazer com que as pessoas respeitem minha posição e meu ponto de vista. Então, a lei é fundamental. Né? Nós levamos muitos anos para poder construir essa lei. Ela só é aprovada 100 anos depois da abolição da escravidão no Brasil. Então, a lei é importante, conhecer a lei é importante, fundamental. Segundo, conhecer nossos direitos como cidadão. Eu quero ter direito a uma formação que seja a melhor possível. Né? Por exemplo, eu não preciso me submeter a essa ou aquela tradição, mas eu preciso respeitá-la. Né? Da mesma forma que eu respeito as outras tradições, eu exijo o respeito à minha tradição. E, concretamente, como é que nós podemos fazer isso? Nós, pais de meninas e meninos que estão na rede pública e também particular, é fazer com que esse legado civilizatório esteja presente na formação desses alunos. É participar das reuniões de pais e mestres, é conversar com os professores, estar presente nos conselhos das escolas, ver qual é a grade escolar da escola, que livros estão lendo na escola. Esse fator é fundamental para a gente poder avançar no sentido de assegurar a manifestação da pluralidade no Brasil. Né? Em síntese, a gente compreender o direito da cidadania e exercer esse direito no nosso cotidiano, de diversidade e pluralidade às matrizes civilizatórias brasileiras. Eu creio que não existe outro caminho a não ser exigir o direito do legado constitucional como cidadãos
e cidadãs que nós somos na sociedade brasileira. Professor, olha, tem aqui a professora Vânia Porto, que ela é da educação fundamental, quero trazer uma situação que ela coloca, e eu estava tentando evitar, mas me faz ocorrer o seguinte pensamento: a gente precisa entender, faz sentido, que é quem a gente está elegendo em todas as camadas, de vereança, deputados, senadores, principalmente, né? Define isso na prática. A gente não deveria estar olhando melhor a que está integrado aquele voto e como vai cobrar para que essa fiscalização aconteça também, né? Voltando ainda lá na questão do Enem também, 90% não cumpre a lei. Então, quem tem que cobrar isso? É o cidadão comum? Mas só ele consegue? Não consegue. E aí, como que fica isso? Como que o senhor orienta? Eu acho perfeita a sua linha de raciocínio. Há uns anos atrás, como jornalista, grupo de jornalistas, nós fizemos um levantamento de onde vinham os vereadores de São Paulo. Esse estudo foi feito em São Paulo. A maior parte dos vereadores vinham da periferia. A maior parte dos vereadores eram eleitos pela periferia, nos bairros da Zona Sul, Leste, Zona Oeste e Zona Norte de São Paulo, né? E muitos desses vereadores, não todos, muitos desses vereadores vinham para a Câmara Municipal para fazer a defesa contrária ao direito da pessoa que o elegeu. Era assustador isso, né? Por exemplo, as periferias ficavam abandonadas e o centro gravitacional da política desses vereadores era o centro de São Paulo. Então, pegando isso como escala nacional, acontece com muita frequência, né? Vereadores são eleitos nas periferias e, ao chegarem na Câmara Municipal, viram as costas para essa realidade. Aí são questões fundamentais, por exemplo, o acesso à água potável, o acesso ao esgoto tratado, o acesso à coleta de lixo, o acesso à regulamentação territorial. Todas essas questões estão diretamente vinculadas a isso. Então, da mesma forma que nós precisamos fazer a fiscalização de em quem nós votamos para cumprir aquilo prometido durante o processo eleitoral, deve se dar também em outras questões importantes, como, por exemplo, saúde. No meu bairro tem um posto do SUS, tem um atendimento qualificado. No meu bairro tem uma escola pública qualificada que permite eu fazer o acompanhamento do conteúdo educacional que está sendo levado para o meu filho, compartilhado com o meu filho, com a minha filha. Então, essa questão que você aponta é essencial, né? Nós precisamos atenção redobrada aos votos dos votantes, aos votos que a gente deposita na urna e depois o compromisso que essa pessoa eleita tem com aquilo que são valores importantes para nós, né? Que de fato faça diferença na minha vida. Esse é o exercício cidadão. Esse é o direito cidadão. Eu, por exemplo, como cidadão, eu sei em quem eu voto, acompanho quem eu voto ou quem eu apoiei sobre questões importantes, fundamentais. Quando tem questões vinculadas ao meu interesse, eu ligo para essa pessoa que eu votei, eu ligo, entro na rede social, né, e exijo que ele cumpra o pacto que tem comigo. Né? Eu deleguei a ele o meu poder de representação política para ele me defender lá. Então, esse exercício é fundamental, né? Em quem vota e acompanhar o comportamento dessa pessoa eleita, né, nos espaços legislativos, executivo, judiciário, infelizmente, nós não temos esse poder, mas a gente tem a partir dos mecanismos do Ministério Público de fazer com que prevaleça os direitos constitucionais do cidadão. Então, eleger é um fator importante, mas acompanhar o voto de quem foi eleito nos espaços legislativos é fundamental, faz parte do exercício cidadão. Porque não falta leis para nós, né? Não é sobre isso, né? Falta execução. Exatamente. Agora, é muito raro. Outra coisa que também é desesperadora para um país como o nosso. É muito raro você ver vereador, deputado estadual falando de educação. Sim. Estão falando de um monte de assunto. Sim. Educação passa batido. Assim, eu estou aqui porque eu quero ajudar a comunidade do bairro que eu pertenço,
a ter ali as escolas que estão instaladas ali com qualidade. Isso você não vê. Já é uma pauta forte o suficiente. Já. Sim. Tem muita gente interessada na educação de qualidade, mas tem muita gente que sabe que a educação de qualidade vai colocar em risco seu pequeno poder. Pois é. Então, também tem pessoas que querem boicotar a educação de qualidade, né? E impedindo a pessoa de ter acesso a uma informação mais qualificada. Deixa eu ler aqui o questionamento da Vânia. Ela diz assim: a legislação existe, porém, quando no dia a dia isso vem exposto no livro, como um conto iorubá com a história de orixás, vem uma ou duas ou mais crianças dizer que é o diabo. Então a professora busca esclarecer. Em seguida, a comunidade vem falar com a gestão e a gestão solicita que pule essa parte para que não tenhamos conflito. Apesar de estar em lei, ainda não há uma validação diária onde muitos professores e professores estão sós. Ou assim, eu me sinto assim nesse contexto. Bom, isso acontece com muita frequência, né? Isso por conta, professora, daquilo que nós falamos anteriormente. Quem deve assegurar o acesso a essa informação, a essa educação, não é o professor, é o Estado. É o Estado. O professor está lá para cumprir uma questão fundamental, que é o processo educacional. Mas enquanto o Estado não assegurar essa liberdade de cátedra e de educação para o professor, nós estaremos reféns de uma situação que não é a mais adequada para o exercício educacional. A lei deve assegurar, por isso que eu insisto nisso, a não execução da lei, a não materialização da lei é uma violência ao Estado democrático de direito. O Estado deve assegurar o legado constitucional de acesso à história de África e dos africanos no Brasil. Se nós não temos essa condição, a escola, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual ou os institutos federais de ensino estão em contradição com a lei. Da mesma forma, por exemplo, que a gente vê hoje o debate sobre a questão do negacionismo. Assegurar que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade da ciência é uma responsabilidade do Estado. Mas como o Estado não faz, ele joga nas costas dos professores. Como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que, além da ação na escola, é a ação cidadã, a ação que nós temos que ter junto às nossas organizações de categoria, junto aos grupos de pessoas que estão envolvidas nessa discussão, e também recorrer ao Ministério Público, à ouvidoria pública, para que aquilo que a Constituição assegura possa ser materializado. Não é fácil justamente por isso, porque está em curso uma ação de racismo global e estrutural que tem uma dimensão religiosa que procura coibir qualquer tipo de acesso ao conhecimento da representação e da presença negra na sociedade brasileira. O que eu quero insistir é que não é uma responsabilidade unilateral nossa. Eu acho que nós, professores, temos um papel importante nesse processo. Mas se o Estado não for acionado para poder assegurar esse direito constitucional, nenhum esforço individual do professor será suficiente para superar essa barreira da ausência do Estado no cumprimento daquilo que foi determinado pela Constituição brasileira. Perfeito. Surgiu aqui no chat alguns questionamentos sobre o seguinte. A gente tem também aqui internamente, essa discussão entre nossas comunidades, o seguinte: tem muita pessoa racializada, pessoa preta nas religiões que combatem as tradições afro, que incitam esse racismo religioso e que parece que há uma miopia por parte da pessoa de não compreender o que está acontecendo ali, E acho que alguns pensam que o certo seria a pessoa preta estar nas tradições afro-religiosas. Como isso soa para o senhor, assim, essa discussão que está bem vigente ultimamente mesmo, Pode ser uma visão também preconceituosa, de imaginar que todos os pretos devem pensar igual. As pessoas são diversas nas suas manifestações, Então, eu acho que tem que ter um cuidado em relação a isso.
Então, todos os orientais têm que ter uma tradição religiosa, acho que tem que ter um cuidado em relação a isso. As pessoas têm direito de pensar de forma diferente. Por isso que eu quero pensar a questão da dimensão política dessas implicações, né? Essa ação ela não é isolada, começa uma ação nos Estados Unidos nos anos 70, no governo Nixon, né? Produziram um documento chamado Relatório Kissinger, que esse relatório ele fala sobre a necessidade de preservar os valores judaicos cristãos da sociedade ocidental, né? E há uma ação no sentido de fortalecer essa política, né? De pautar o fundamentalismo, né? Nos Estados Unidos e pelo mundo afora. E o Brasil fez parte desse processo. Se você pega, por exemplo, um dado interessante das pesquisas sobre pertencimento religioso, a população negra era muito forte vinculada às tradições de matrizes africanas. Era muito forte a presença da população negra na quimbanda, na umbanda, um pouco menos do candomblé, mas estavam nesse universo. Por exemplo, na periferia das grandes cidades, essas tradições eram o SUS da época. Sim. As pessoas recorriam a essas tradições em função disso. Então, há um processo político de criminalização dessas tradições e a substituição no imaginário social do sagrado. Então, é um processo que foi construído politicamente, que foi industrializado politicamente. Por isso que, na dimensão política, é que ele deve ser enfrentado, deve ser discutido, debatido. Há um sociólogo chamado Gessé Souza, que escreveu um livro recentemente chamado O Pobre de Direita, que ele faz uma tentativa de leitura sociológica dessas manifestações a partir dessa perspectiva, né? Cientificamente, como é que as pessoas foram sendo industrializadas nesse projeto e nessa perspectiva. E aí ele toca na questão fundamental para mim, né? Quando ele vai falar da causalidade da pobreza. Né? A causalidade da pobreza não é se a pessoa está vinculada a esse ou aquele complexo religioso. A causalidade da pobreza é que o Brasil, durante 350 anos, teve um processo escravocrata que negou a humanidade dessa população. Ao final desse processo, a causalidade é que o Brasil não adotou políticas públicas de incorporar essa população no sistema educacional. Pelo contrário, a causalidade da pobreza é que o Brasil insistiu em tentar eliminar fisicamente essa população e nunca criou um mecanismo para que essa população construísse sua cidadania. Ou seja, a causalidade da pobreza não está no legado religioso. A causalidade da pobreza foi que o Brasil construiu um legado material de reprodução da pobreza. Né? Esse debate que não foi feito no passado precisa ser feito hoje, né? Independente da cor da pele das pessoas e das suas manifestações religiosas. Eu estou no universo tradicional religioso de matriz africana porque tem a ver com aquilo que eu construo, né, com a humanidade que eu quero ter para mim, para minha família, para os valores que eu tenho para mim e para minha família, né, para a dimensão ética social que eu quero ter para mim e para minha família. Né? Então, a questão central, penso eu, é que houve uma construção política e ideológica que levou à criminalização das tradições, né, e fez com que parte considerável dos pobres, ao invés de compreender a causalidade da pobreza nas questões materiais, por industrialização, recorreram ao fantástico, né? Fantástico no sentido do imaterial, que, a rigor, não tem absolutamente nada a ver com a reprodução da pobreza. As consequências da população preta ser pobre hoje no Brasil é a consequência dela ter sido escravizada e nunca o Brasil ter construído uma política pública que permitisse a essa população ter acesso à cidadania, como fez para a população branca pobre. Quando a população branca pobre chega em massa no Brasil entre 1870 e 1930, o Estado dá a ela uma política pública de Estado, de acesso à renda, de acesso à educação, de acesso ao território, de acesso ao poder político. Tudo que foi assegurado a essa população e foi negado à população negra. É aí que está a raiz da pobreza. Então, esse debate precisa ser feito. Uau! Isso é profundo e realmente uma enxurrada de realidade. E aí,
Para a gente ir concluindo, professor, o senhor que é mestre da comunicação, ontem o Brasil ele tem um fetiche, né, norte-americano de ser uma espécie de clone, né? E isso caminha aqui nas nossas na formação cultural de uma boa parte da nossa sociedade. E ontem foi a posse do Trump nos Estados Unidos e, bom, tá um show de horror, as falas e os seus colegas ali, sinais nazifascistas e definições de acabar com as políticas públicas, né, de questões de gênero, de raciais e tudo mais. Eu estou falando isso porque eu gosto muito de ouvir o senhor, que o senhor é muito otimista e me renova de otimismo também. Mas e aí? O que a gente tem pela frente? Como o senhor vê no campo da comunicação? O que aconteceu ontem? O professor Milton Santos ele faz uma reflexão muito importante no livro chamado Por uma Outra Globalização. Tem vários aspectos importantes nesse livro, é de 2001, mas tem um que eu gosto muito, é sobre a questão da análise. Ele vai dizer que toda análise tem 3 possibilidades. Toda análise. Não é que elas são possibilidades abstratas, elas estão na mesma realidade. Elas fazem parte da mesma realidade. Né? Por isso que é sofisticado como mecanismo de análise. Então, diante disso, eu acho que nós temos essas 3 possibilidades colocadas. A primeira, né, que é a da perversidade. Da perversidade de fazer com que as pessoas submetidas à vulnerabilidade questionem as políticas públicas que poderiam tirá-las dessas condições. Né? É aquilo que se chamava no século XIX, teoricamente, de ideologia. Né? As pessoas veem o mundo de forma inversa. As políticas públicas de ação afirmativa foram adotadas no mundo inteiro. Se elas não fossem adotadas, a classe média que nós temos hoje não existiria. Né? Todas as populações que saíram da miséria, independente do seu grupo étnico, todas foram beneficiadas por políticas públicas. Então, nesse sentido, é perverso que as pessoas mais vulneráveis sejam contrárias às políticas de ação afirmativa. Né? É assustador isso do ponto de vista histórico-social. Então, isso é perverso, né? Levar as pessoas à sua autodestruição. Há aquilo que se chama de fabulação. Não, isso não vai ter nenhuma consequência, logo essa insanidade passa, a gente volta a viver nosso dia a dia e vai por aí afora. O que eu gosto de apostar é nas possibilidades. Nas possibilidades. Abre-se possibilidades para que a gente possa fazer o debate real e realista. Né? Tem uma coisa que eu acho importante, assim, eu acho que eu não sou propriamente otimista, é que não me falta alternativa para não ser. Tá certo. Né? Eu me imponho em acreditar num dos legados importantes da tradição africana. Todas as tradições africanas. A tradição africana é de ação. É de ação. É de aquilo que é tangível promover mudanças. Então, é nisso que eu aposto. Né? Nessa possibilidade de mudança e transformação a partir desse legado que nós recebemos pela população da tradição africana. Então, como é que eu vejo esse cenário? Né? Eu acho que é o momento da gente apostar na possibilidade de mudanças significativas que possam beneficiar a população negra. Vou continuar apostando nas políticas de ação afirmativa, vou continuar apostando na defesa da pluralidade interseccional de gênero, classe social e do ponto de vista político, cultural, étnico, racial, e vou continuar apostando que é possível que a gente possa deixar o mundo melhor para os nossos filhos, filhas e netos. É mais ou menos a seguinte ideia que eu acho importante. Tem um legado iorubá que diz o seguinte, que essas palavras pronunciadas por mim estejam melhor na boca dos meus filhos. Ou seja, a geração que eu ter tem que ser uma geração melhor do que a nossa. E não resta essa geração a possibilidade de mudança. Nós precisamos apostar na mudança. É nisso que eu quero crer, que a gente tem condições de desenhar um futuro melhor para nós e para os nossos descendentes. Professor, que conversa rica e necessária, sempre muito especial tê-lo conosco,
E então aqui chuva de elogios, de agradecimento, pedindo cortes para poder compartilhar no WhatsApp da família. E a conversar com o senhor renova mesmo a esperança e a motivação para continuar a luta, continuar a comunicação nesse sentido, difundir essas reflexões tão importantes, e que é urgente, né, a gente construir juntos uma sociedade equânime, consciente, e que, como diz Krenak, o futuro é ancestral. A gente tem que voltar, olhar para a sabedoria milenar dos nossos ancestrais para começar a consertar a bagunça que esse presente está fazendo aqui, né? A gente tem que voltar a ter uma noção civilizatória, constituição de comunidade e partilha constante para o bem comum. Agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade. Sempre o senhor se põe disponível quando a gente chama. Eu tento não abusar, né? Mas aí sempre é uma felicidade. E o senhor falou, no último encontro nosso, estava eu, o senhor e o doutor Edio Silva Júnior, e uma frase que desde então me ecoa, vem todo o tempo na minha cabeça. Olha, uma frase que o senhor falou, e que é assim, era nessa mesma ocasião, a nossa conversa falou, a intolerância religiosa fere a dignidade do sujeito, né? Fere a dignidade humana. Então, é nesse nível de violência que essa coisa acontece. Eu quero deixar o senhor com suas últimas palavras, se faltou algo para eu questionar, que o senhor acha importante trazer, e mais uma vez, gratidão. Eu quero agradecer pelo gentil convite, é sempre um prazer poder conversar com as pessoas. Eu acredito no poder da fala, eu acho que de fala a palavra tem axé, né? Eu acho que é importante a gente estar junto, conversando, falando. E acho o seguinte, assim, não nos resta alternativas a não ser apostar que é possível mudar, né? Que é possível mudar, é importante mudar. E eu gosto de dizer o seguinte, quando a gente quer olhar para frente, a gente tem que olhar para trás. A população negra chega no Brasil escravizada. O Brasil foi o país que mais escravizou seres humanos, né? 4,8 milhões de pessoas. O Brasil inventou as piores formas de supliciar o corpo negro, né? O Brasil inventou o apartheid, o Brasil inventou a segregação racial, e a despeito de todo esse processo, dessa brutalidade, dessa violência, de tentar eliminar a presença negra, nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje e estaremos amanhã. Nossas ideias estavam no passado, estão aqui e estarão no amanhã. Nossa crença na possibilidade de que a gente pode transformar o mundo estavam presentes no Brasil antes, estão hoje e estarão amanhã. Então, acredito que a rapidez que algumas pessoas querem caminhar vão deixá-la sozinhos. Acho que a gente tem que andar no passo de Oxalá, com tranquilidade e a coragem de Ogum, a magnitude da capacidade de invenção e criação de Oxum, para que a gente possa, ao final dessa trajetória, ir lá para trás e falar assim, eu mantive o compromisso com o meu ancestral. Eu estou vivo, a minha memória está viva e ele está vivo em mim. Parece que essa é a ideia que nos estimula, que nos impulsiona e deve fazer parte do nosso legado. Agradeço mais uma vez ao gentil convite, me coloco à disposição e espero que a gente possa estar junto em outros momentos também. Essa terça-feira de Ogum não poderia ter sido da melhor forma. Acho interessante a gente enfatizar que hoje, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, numa terça-feira, dia de Ogum para muitos, dois filhos de Ogum conversando. Peço sua bênção, professor. Ogum nos abençoe. Ogunhê, Patacuri, Axé. E que a gente possa junto criar um caminho sempre de diálogo e construção de pontes poderosas e transformações.
Obrigado, professor, mais uma vez e até um próximo encontro. Gratidão imensa à audiência por essa oportunidade de tê-los junto, acompanhando, participando. Compartilhe o link dessa live para que vai ficar aqui gravada, para quem você acha importante, aquela pessoa que você ama, diga, olha, pensei em você, lembrei de você, acho legal você assistir para a gente conversar depois. Não esquece de dar aquela curtida e também verifique se você já está inscrito no canal. Valeu, saravá, axé, mojubá e até a próxima.